Olá de novo. Nós vamos continuar nosso curso de anatomia e fisiologia humana. Na verdade, eu vou ter colocado esse vídeo na semana passada, mas por algum motivo que eu desconheço, pessoal, não foi possível fazer, tá? Porque a gente não tinha horário. Só tínhamos 2 horários na semana passada. E aí, como a gente não tinha horário, eu acabei não colocando esse vídeo na semana passada. Então, como nós voltamos a ter 4 horários nessa semana, então nós teremos todos os vídeos nessa semana ainda. Na aula de hoje nós vamos falar, pessoal, sobre o sistema circulatório. E aí dentro do sistema circulatório eu vou separar em duas partes, sistema cardiovascular e sistema de circulação linfático, ou sistema linfático. E também vou falar sobre o sistema imunológico, que tem a ver com o sistema linfático. Beleza? Então vamos lá. O sistema circulatório, pessoal, vai ser responsável por circular o quê? Circular sangue ou linfa. E aí dentro do sangue, pessoal, temos muitas coisas interessantes. Temos o oxigênio que foi obtido lá pelo sistema respiratório, temos os nutrientes que foram obtidos pelo sistema digestório que vão passar aí pelo sistema circulatório através do sangue. Temos aí, pessoal, também células de defesa sendo transportadas por todo o corpo, tanto no sistema linfático quanto no sistema circulatório, no caso, no sistema de circulação dos vasos sanguíneos. Temos hormônios também, resíduos do metabolismo, então tudo isso aí passa por esses vasos. Então, alguns passam pelos vasos sanguíneos, outros passam pelos vasos linfáticos. E esse sistema circulatório, pessoal, ele é composto do coração, dos vasos sanguíneos, temos o sangue, os vasos linfáticos e a linfa. E aí, pessoal, só relembrando que o nosso sistema circulatório é do tipo fechado, ou seja, o sangue sempre corre dentro de vasos, não extravasa para fora de nenhum vaso. Então, sempre está correndo dentro dos vasos sanguíneos, perfeito? Bom, nós vamos começar falando sobre o sistema cardiovascular e para falar do sistema cardiovascular, nós temos que falar sobre o coração. O coração é um órgão musculoso localizado no meio do nosso peito, tá? Logo abaixo aqui do externo e levemente inclinado, tá? Deslocado à esquerda. E aí, pessoal, ele tem o tamanho de um punho fechado, perfeito? Deve aí ter a massa de mais ou menos 400 gramas. Depende aí muito, tá, do tamanho da pessoa e tudo mais. E o coração humano, assim como de todo mamífero, possui 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. E a grande função do coração, tá, é o quê? É mandar sangue para todo o corpo, é bombear o sangue para todo o corpo, fazer com que o sangue tenha aí velocidade suficiente para chegar a todo o corpo. Não só velocidade, mas também fazer com que esse sangue aí não perca força para chegar em todo o corpo, beleza? Então, ele é muito importante nesse sentido. E aqui nós temos a divisão do coração. Temos o átrio direito, temos o ventrículo direito, temos as veias pulmonares, a veia cava superior, a veia cava inferior, o arco aórtico, a artéria aorta, perdão, a artéria pulmonar, as veias pulmonares, como eu disse anteriormente, e aqui temos o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Então, quais são as 4 cavidades? Átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Bom, e como é que o coração bombeia esse sangue para todo o corpo? Por meio de contração e relaxamento. E essa contração e esse relaxamento nós chamamos de sístole e de diástole. Sístole, pessoal, é quando o coração está em contração, e aí ele contrai os ventrículos e o sangue sai pelos vasos, perfeito? E quando os ventrículos estão relaxados, o que acontece? O sangue sai dos átrios em direção aos ventrículos. Então, pessoal, sístole é quando existe a contração, e aí o sangue vai sair dos ventrículos. E diástole é quando existe o relaxamento, e aí o sangue vai entrar, tá, nos ventrículos. E aí quando você ouve o tum-tum, tum-tum, é exatamente isso. Contração e relaxamento, sístole e diástole. E esse processo, pessoal, ocorre por cerca de 70 vezes por minuto, segundo Deus livre.
70 vezes por minuto. Então, nós chamamos isso de frequência cardíaca. E essa frequência ela é marcada, digamos assim, ela é regulada pelo nó sinoatrial. Esse nó sinoatrial também é chamado de marca-passo. É ele que vai aí marcar a frequência cardíaca, coordenar. Se tiver que ir mais rápido, ele vai mandar esse estímulo para ser mais depressa. Se não, se é para ser mais devagar, então ele também vai receber o estímulo e vai coordenar isso aí. Algumas pessoas perdem isso aí, tá? Perdem a funcionalidade do nosso sinoatrial. E aí elas têm que usar um marca-passo aí, tá? Um mecânico, e aí que ele vai estimular o coração a ter uma frequência, tá? Para que não perca fluxo de sangue no organismo. Temos, pessoal, o nó atrioventricular também e as fibras de Purkinje, que servem aí para coordenar o fluxo de sangue no coração. Perfeito? Bom, além do coração, o sistema circulatório também possui os vasos sanguíneos. O sistema cardiovascular também possui os vasos sanguíneos. Então temos as artérias e as veias. Pessoal, a grande diferença entre artérias e veias é que a artéria ela tem uma musculatura mais espessa, enquanto as veias vão ter um endotélio aqui mais desenvolvido. Perfeito? Na artéria, geralmente corre sangue arterial. Existe um caso que não corre sangue arterial. Enquanto nas veias ocorre geralmente sangue venoso. Entretanto, também existe um caso em que tem uma veia que corre sangue arterial. Sangue arterial é o sangue rico em oxigênio. Sangue venoso é o sangue pobre em oxigênio, consequentemente rico em gás carbônico. Além desses dois vasos, temos os capilares, tá? Que são vasos microscópicos. E são esses vasos microscópicos aí, pessoal, que vão fazer aí as trocas gasosas aí com o organismo e também lá com o pulmão, perfeito? Mais uma vez aqui mostrando a estrutura, né, das artérias, veias e capilares. As veias elas se difundem em veias menores, que chamamos de vênulas, até formarem os capilares. Enquanto as artérias elas formam artérias menores, que chamamos de arteríolas, e até também se tornarem aí capilares. Pessoal, importante uma coisa aqui é que a veia ela possui uma válvula, ou valva. Para que serve essa válvula? Porque o sangue, quando ele está circulando pelo nosso corpo, quando ele passa pela artéria, a artéria, por ela ter uma camada de músculo a mais, esse sangue ele continua sendo bombeado pela artéria. Então a artéria continua bombeando o sangue e o sangue chega até as partes do corpo. Mas a veia não tem isso. Então esse sangue ele vai sendo transportado pela veia com mais ou menos aquele esforço que a artéria e que o coração estão fazendo. E aí, quando chega na veia, a veia ela vai fazendo com mais dificuldade, com o resultado daquela força exercida. E aí, pessoal, o que a veia faz então? Para que o sangue não volte e não aconteça refluxo, você tem essas válvulas. Então, passou ali por aquele trecho do vaso, tem a válvula que impede que o sangue volte. E aí, a cada bombeada, o sangue vai subindo. Perfeito? Pela veia também. Bom, e como ocorre a circulação sanguínea, pessoal? Nós temos duas circulações, a circulação sistêmica, ou grande circulação, e a circulação pulmonar, ou pequena circulação. A circulação sistêmica, pessoal, acho que nós até vimos quando falamos sobre mamíferos, ela ocorre do coração para o corpo, do corpo para o coração. Enquanto a circulação pulmonar é do do coração para o pulmão, do pulmão para o coração. Bom, a circulação sistêmica, pessoal, ela acontece da seguinte maneira. Nós temos aqui o sangue oxigenado que vem pelo átrio esquerdo, passa pelo ventrículo esquerdo e aí ela vai sair pela artéria aorta e aí ser distribuída para todo o corpo. E aí, com o corpo acontece o quê? As trocas gasosas. As células do organismo vão pegar o oxigênio e vão devolver o gás carbônico. E aí os capilares levam esse sangue venoso até as veias. E aí as veias vão carregar até essa veia aqui, que nós chamamos de veia cava. E aí essa veia cava traz o sangue para o coração. Perfeito? Então essa é a circulação sistêmica. E como ocorre essa circulação pulmonar? A veia cava deixa esse sangue que veio
do resto do corpo aqui no átrio direito. Um sangue que ainda não tem oxigênio, ou que é muito pobre em oxigênio. Então ele chega pelo átrio direito, passa pelo ventrículo direito e ele é bombeado para o pulmão. Detalhe, todo vaso que sai do coração é uma artéria. Todo vaso que chega ao coração é uma veia. Então, se está saindo sangue do coração, então esse vaso aqui é uma artéria. Essa artéria aqui, pessoal, a artéria pulmonar, ela carrega sangue pobre em oxigênio. É a única artéria do corpo que você vai ter sangue venoso. Perfeito? Então essa artéria aqui, ela carrega sangue venoso. Esse sangue venoso, ele vai ser oxigenado aqui pelos pulmões e aí ele vai voltar pela veia pulmonar. Essa veia pulmonar, ela tem sangue também arterial, ou seja, é uma veia com sangue arterial, sangue rico em oxigênio. E aí esse sangue chega ao coração aqui pelo átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e depois é bombeado para o resto do corpo. Então esse processo aí de circulação entre coração, pulmão, pulmão, coração, nós chamamos de circulação pulmonar e tem como objetivo fazer com que o sangue seja oxigenado para que ele seja depois transportado aí para todo o corpo. Mais uma vez aqui, mais uma imagem, perfeito, uma imagem que é um pouco mais clara. Temos aqui as veias cavas. As veias cavas elas trazem sangue pobre em oxigênio, chega pelo átrio direito, passa pelo ventrículo direito, e aí esse sangue aqui sai pela artéria pulmonar. Passa aqui pelos capilares dos alvéolos, onde ocorre a troca gasosa. Volta pela veia pulmonar. Chega aqui no átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e sai pela artéria aorta. E aí passa aí por todo o corpo, onde acontece aí novamente os processos de troca gasosa. Perfeito? Vamos falar um pouquinho sobre o sangue. O sangue é um líquido que é basicamente composto de plasma, e aí dentro desse plasma nós temos água, sais minerais, nutrientes importantes para o organismo. Temos também glóbulos brancos. Os glóbulos brancos aí são células de defesa, e temos os glóbulos vermelhos, que são as plaquetas e as hemácias. As hemácias têm a função de carregar oxigênio e as plaquetas têm a função de auxiliar na coagulação. E pessoal, falando sobre hemácia, nós temos que falar sobre troca gasosa, porque a hemácia carrega oxigênio. Então o que acontece? Essa célula hemácia ela é adaptada para fazer isso, esse carregamento de oxigênio. Nós vimos anteriormente que esse oxigênio ele é provido pelos pulmões. E aí, o que acontece? O sangue sem oxigênio, ou com baixa concentração de oxigênio, ele é bombeado do coração para o pulmão. E o pulmão ele é composto dos alvéolos. E aí, pessoal, o que acontece aqui nos alvéolos? As hemácias chegam, e aí dentro desse vaso aqui, desse capilar, você tem uma grande concentração de CO2. E aí as hemácias elas chegam juntamente com essa grande concentração de CO2. E aí, pessoal, o que acontece? O alvéolo, ele tem o quê? Oxigênio. Porque a pessoa respirou, e aí esse oxigênio passou pelo nariz, pela faringe, passou lá pela laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, e aí chegou aqui no alvéolo. E aí o que acontece? Esse oxigênio aqui está concentrado no alvéolo. Já o vaso está cheio de CO2, e por difusão você tem a troca. Vem CO2 para o alvéolo, vem oxigênio para o vaso. E aí esse oxigênio se liga com a hemácia. A hemácia ela tem afinidade com o oxigênio. E aí ela se liga ao oxigênio e aí ela consegue carregar esse oxigênio para todo o corpo. Ela também tem afinidade com o CO2, mas geralmente o CO2 ele chega nos vasos sob a forma de ácido carbônico. E aí depois ele volta a ser CO2 para que seja realizada a troca gasosa. Perfeito? Mas geralmente a hemácia prefere carregar só o oxigênio. Entretanto, a hemácia ela tem muita afinidade com o monóxido de carbono. Esse gás, inclusive ele é tóxico, quando ele é liberado, por exemplo, a hemácia ela larga muitas vezes o oxigênio para ficar com o monóxido de carbono, porque o monóxido é mais instável e aí muitas pessoas morrem sufocadas por causa disso.
porque não vai ter oxigenação no corpo e aí simplesmente o organismo vai desligar. Então, pessoal, esse processo aqui de troca gasosa, que nós chamamos de hematose, ocorre por difusão. A hemácia aí chega com o CO2 ele é passado para o alvéolo, e aí o alvéolo libera o oxigênio para a hemácia. E a hemácia vai carregando esse oxigênio e sai do capilar, passa pela veia pulmonar, chega pelo ventrículo, pelo átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e aí é transportado esse sangue arterial para todo o organismo. Perfeito? Então, esse é o sistema cardiovascular, pessoal. Vamos falar um pouquinho agora sobre o sistema de circulação linfática, que são vasos complexos, e esses vasos complexos são muito parecidos com as veias, tá? Eles têm até válvulas, e eles transportam linfa. A linfa, pessoal, é um líquido intersticial. São células ali que não conseguiram aproveitar muito bem os nutrientes que vieram do sistema circulatório. E aí tem coisas que são aproveitáveis nesse líquido, que é a linfa. E aí esse líquido intersticial, ele vai compor aí essa linfa, e essa linfa aí vai ser filtrada e vai ser devolvida para o sistema circulatório para que células aproveitem, outras células consigam aproveitar esses nutrientes, essas proteínas importantes. E aí, pessoal, esse sistema linfático também vai ter muitos linfócitos, ou seja, a circulação linfática é muito importante para o sistema de defesa do nosso organismo. Inclusive, o sistema de circulação linfática faz parte tanto do sistema circulatório do nosso corpo, tanto também faz parte do sistema imunológico. E, pessoal, os órgãos linfáticos são as tonsilas, chamadas também de amígdalas, que aí tem aqui alguns linfócitos, tá? Elas produzem linfócitos. Temos os linfonodos, tanto aqui debaixo do braço, tanto aqui na virilha. Os linfonodos vão fazer a filtragem dessa linfa, ver se tem alguma coisa que pode ser aproveitada, e se tiver, manda para o sistema circulatório. O timo, pessoal, é um órgão que fica aqui logo abaixo do externo, tá? Sob aqui o externo do nosso organismo. E o timo tem como função a maturação dos linfócitos T. Perfeito? E o baço, ele atua na purificação do sangue, no sentido de que células velhas, que mais? Células defeituosas e impurezas que estiverem na linfa serão purificadas pelo baço. Tá? Então ele ajuda aí na limpeza do sangue. Perfeito? Nesse sentido de pegar essas células velhas, degradar elas, degradar aquilo que não estiver bom na linfa. E aí nós temos um gancho para o sistema imunológico. Bom, o sistema imunológico, pessoal, é o sistema de defesa do nosso organismo. E esse sistema de defesa ele age contra os micro-organismos que vão invadir o nosso corpo, contra as células cancerígenas, que são células do nosso corpo, mas que atuam de maneira completamente independente dele, e também contra substâncias desconhecidas que sejam tóxicas. E esse sistema imunológico, pessoal, ele funciona como se fosse um exército mesmo, sabe? E tem linhas de defesa, e cada célula é um tipo de soldado que tem a sua respectiva função. E aqui, ó, o sistema imunológico, ele é composto lá dos órgãos do sistema circulatório linfático, do sistema linfático. Então temos os linfonodos, o timo, as tonsilas, chamadas de amígdalas também. Temos também a medula óssea, que vai ser responsável por criar tanto os linfócitos quanto os outros glóbulos brancos, outras células de defesa importantes. Temos as placas de Peyers, que vão também produzir linfa. E o apêndice, que fica lá no intestino grosso, que também possui aí algumas células de defesa que vão atuar aí, pessoal, que vão ajudar na defesa ali do nosso organismo ali no intestino grosso. Bom, como eu disse, funciona como se fosse um exército. Então esse exército aí, ele se organiza da seguinte forma. Você tem a primeira linha de defesa, que são as barreiras naturais do organismo. A nossa pele, por exemplo, tem queratina, que ajuda a proteger contra micro-organismos. A nossa boca tem ácido clorídrico. O nosso nariz tem os pelinhos
Tudo isso são barreiras naturais do nosso organismo. Além também do pH da uretra, pH da vagina, tudo isso são defesas naturais, barreiras naturais que já atrapalham bastante os micro-organismos. Só que pode ser que o meliante pule o muro. E aí? Existe uma resposta imediata. E essa resposta imediata ela é provida aí pelos fagócitos, pelas células dendríticas, pelo complemento, que são proteínas presentes ali, pelas células NK. Os fagócitos, pessoal, são células que, se conhecerem a ameaça, vão comer a ameaça. Basicamente é isso. O fago vem de comer. Então eles vão degradar essa célula e vão digerir essa célula. As células dendríticas, pessoal, são as células que vão perceber a ameaça. São as células que vão, olha, tem uma coisa errada aqui, por favor, vamos cuidar dessa ameaça. Por quê? Porque o organismo precisa saber o que entra e o que sai. Então, qualquer coisinha que entra, a célula dendrítica vai avisar, e aí vai sinalizar, e aí você tem um processo inflamatório, né? Aquela região fica inflamada e tudo mais, e avisa que tem um problema ali. E aí temos as células NK, são as células que é o seguinte, se, por exemplo, elas perceberem que existe uma célula cancerígena ou uma célula viral, elas simplesmente vão chegar e vão matar a célula. Seja ela do organismo ou não, vai chegar e vai matar a célula. Por exemplo, tem uma célula infectada com o vírus, ela vai matar a célula infectada com o vírus. Ela não vai só matar o vírus, ela vai matar a célula junto. Então, esse é o sistema da célula NK, o nome dela é Natural Killer. Então, é uma célula preparada para matar. Se ela identificar, se ela souber que é uma ameaça, ela vai matar a ameaça, seja ela uma célula do organismo ou não. Perfeito? Mas, nem sempre essa resposta imediata funciona. Às vezes, o meliante consegue aí se disfarçar bem. E aí temos a imunidade adaptativa ou a resposta específica. Que aí sim, essa resposta, pessoal, ela é especializada. Uma vez identificada a ameaça, não tem como essa ameaça continuar se propagando, ela vai ser neutralizada. Essa neutralização é muito específica. Como funciona? O linfócito B e o linfócito T, eles produzem aí os anticorpos. E esses anticorpos, pessoal, eles são importantes porque esses anticorpos, eles se ligam às ameaças e aí sinalizam para os fagócitos. Olha aqui a ameaça, mata. Basicamente é isso, porque muitos micro-organismos conseguem se disfarçar muito bem. O organismo não consegue identificar, ou ele identifica, mas não sabe como lidar com a ameaça, porque essas ameaças conseguem burlar aí todo aquele aparato da imunidade inata. E aí o que acontece? Os linfócitos B e T vão estudar essa ameaça. E aí o linfócito T ele se liga a alguma dessas ameaças e aí sinaliza. Isso aqui tem que ser neutralizado. E aí chega a célula Natural Killer ou um fagócito e mata essa ameaça. E aí o linfócito T é interessante porque se o linfócito T sobreviver a esse processo, ele fica com a memória. E aí, se esse micro-organismo entrar novamente no seu corpo, o linfócito T já sabe como contê-lo, nem precisa passar por nenhuma linha de defesa. Ou melhor dizendo, nem precisa da resposta imediata. A resposta específica já está pronta. Quando o linfócito B ele produz o anticorpo se liga à ameaça, que no caso é o antígeno, e aí sinaliza para o fagócito ir lá digerir aquela ameaça. Então essa resposta ela é específica, ela vai direto ao ponto. Então, é como se fosse o sistema de investigação e inteligência do nosso corpo. Então, investiga, aprende a como neutralizar e depois o linfócito T ainda guarda o histórico ali, para quando aquela ameaça chegar de novo, já ter como lidar com ela. Enquanto a imunidade inata aqui é a linha de frente. Chegou algum problema, já vai atuar ali, diretamente. Bom, os principais componentes do sistema imune inato, tá? Que são as células fagocíticas e as sentinelas. A célula sentinela, no caso, é a célula dendrítica. A célula dendrítica, pessoal, o que ela vai fazer? Ela vai sinalizar a infecção. Falar, olha, tem uma célula, ou melhor, tem um micro-organismo aqui e precisa ser neutralizado. Tem uma ameaça. É a célula que vai fazer a denúncia.
E aí entram as células fagocíticas, que são os neutrófilos e os macrófagos. Essas células, elas vão tentar digerir a ameaça. Só que essa ameaça pode simplesmente conseguir se safar disso. Além disso, também o nosso sistema imune inato, que é essa resposta imediata, ela tem um sistema complemento, que são várias enzimas aí que têm ação de matar micróbios. E aí, assim, geralmente funciona bem, tá? Mas alguns micro-organismos também conseguem burlar isso aí bem. Temos também as citocinas, que são moléculas que são pró-inflamatórias. Por quê? Quando você tem uma inflamação, o que está acontecendo ali naquele local? Existe uma dilatação dos capilares para que facilite a passagem das células de defesa. Então, por isso que numa inflamação de determinada região, você sente ali uma vermelhidão e também você sente uma textura diferente naquela região, uma certa dorzinha. Porque naquela região você tem uma dilatação dos vasos, você tem uma grande passagem de células de defesa e também serve como um certo isolamento do local ali do crime, digamos assim. E aí, pessoal, essas citocinas elas vão fazer ali vão auxiliar no processo inflamatório. E temos as células natural killers que vão fazer parte do sistema imune inato e elas vão matar células que foram infectadas por vírus ou células neoplásicas. Células neoplásicas são células cancerígenas. Então, se houver uma célula cancerígena e a célula NK perceber que é uma célula cancerígena, ela vai neutralizar essa ameaça, tá bom? Ela vai matar essa célula. Tudo isso aqui faz parte, pessoal, do nosso sistema imune inato. E, geralmente, quando ocorre um processo de infecção, além de ter todo esse processo aqui, também ocorre febre. Febre também é uma estratégia aí do nosso sistema imune inato, e que é muito importante porque muitos micro-organismos acabam até morrendo por causa da elevada temperatura do corpo. Bom, essa tabela aqui, pessoal, é um comparativo entre as imunidades inata e a imunidade adaptativa, tá bom? A imunidade inata, ela é feita aí por essas células, que são os macrófagos, neutrófilos, células dendríticas e as células NK, enquanto a imunidade adaptativa pelos linfócitos B e linfócitos T. Pessoal, relembrando que na imunidade adaptativa, tá? Só relembrando como ela funciona, a resposta é lenta, demora algumas semanas, tá? Mas uma vez que o linfócito T e o linfócito B conhecem a ameaça, você produz ali os anticorpos e esses anticorpos eles vão sinalizar para os fagócitos que aquelas células ali que aquele micro-organismo ali seja digerido. Então, o sistema imune adaptativo ele consegue aí dar uma resposta bem satisfatória, tá? Contra as ameaças. O problema é que demora de dias a semanas. E aí, a resposta é específica, tá? Há antígenos específicos. Então, cada micro-organismo vai ter a sua resposta. Existe memória na resposta imune adaptativa, enquanto não existe memória na resposta imune inata, é sempre a mesma resposta. E aí, pessoal, tem uma coisa interessante também na resposta imune adaptativa, que a cada vez que você é exposto àquele agente patogênico, você fica ainda mais imune, perfeito? Então, se você for exposto a um micro-organismo várias vezes, você vai se tornando cada vez mais imune a ele, claro. Se o seu sistema imune adaptativo tiver tempo para fazer os antígenos. Existe o problema também de uma doença ser tão severa de que não dá tempo, tá? E aí o indivíduo acaba morrendo antes. Ou também de caso ele seja mordido por alguma cobra, por exemplo, e aí você tem aí toxinas que não dão tempo para o seu sistema imune preparar uma resposta, e aí você tem que recorrer a algum soro, ou o indivíduo acaba morrendo também. Então, a resposta imune adaptada ela é muito boa, ela é específica, e raramente ela é superada.
O problema é que ela demora bastante. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem tanto chamar no mural, quanto fazer algum comentário no próprio YouTube, ou falarem lá no grupo, tá, de WhatsApp. Então é isso e até mais.